como vai você? Como foi o seu dia? Muito obrigada por mais uma vez me permitir entrar aí na sua casa e poder ficar com você e com a sua família aí pelos próximos minutos. Sou Wélida Dancini, que alegria ser recebida aí na sua casa. Você tem convicção da sua salvação? Você vive a sua vida através da perspectiva de que você tem a sua salvação e que a salvação é uma realidade ou a salvação para você é uma probabilidade ou uma possibilidade? Como saber se realmente eu estou salvo? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no programa Mensagem por Elas. Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí, tá? É bem rapidinho, já estou de volta e eu quero encontrar você. Estou te aguardando. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? O seu destino final nessa viagem que chamamos de vida seria para o céu ou para o inferno? Já se fez essas perguntas? Pois aqui nessa revista você vai encontrar as respostas para suas mais profundas dúvidas e questionamentos. Quer saber como faz para conseguir, para adquirir essa revista? É muito fácil. Tá vendo aqui na TV esse número de WhatsApp? Pois é só você mandar uma mensagem nesse número aí na tela, o 12 98244 4449. Então, manda logo a sua mensagem e você vai receber com muito carinho, a gente vai estar enviando aí. Quero te convidar para que a gente faça uma breve oração para começarmos o nosso estudo de hoje. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso Salvador. E através da Tua palavra encontramos as respostas que nos tiram da solidão, da aflição, da angústia, da dúvida e nos levam à salvação que encontramos em Cristo Jesus. Fique conosco neste estudo, em nome de Jesus oramos. Amém. Lá na Austrália, por ocasião da morte de Osama Bin Laden, uma igreja colocou uma placa com a seguinte frase: Jesus loves Osama. Jesus ama Osama. Essa placa causou uma comoção, as pessoas ficaram muito incomodadas. Como assim Jesus ama Osama? E muita gente começou a questionar e pedindo para que a igreja tirasse aquela placa e muita gente ficou realmente muito incomodada. A grande realidade é que, embora trouxesse tantos desconfortos, mas essa frase ela é carregada de verdade e a gente vai entender isso no tema de hoje. Jesus ama Osama. Jesus ama a todas as pessoas. E a gente precisa entender que existe uma coluna bíblica a respeito da salvação, que ela independe daquilo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o plano de Deus para a salvação, de entendermos a graça de Deus. E a gente se debate muitas vezes sofrendo, acreditando ou tendo dificuldade de acreditar que podemos olhar para nós e sabermos que somos salvos. Muitas pessoas vivem angustiadas, sofrendo, com dúvidas a respeito da salvação. E a gente vai entender hoje sobre a graça de Deus, sobre a salvação. Jesus, ele ama as pessoas independente daquilo que elas fazem. O amor de Deus não é condicionado, não é uma resposta daquilo que a gente faz. E a gente precisa entender essa grande verdade. Pensa algo comigo. Nada do que você faz fará ou promoverá que Deus, que Jesus te ame mais. Essa é uma grande verdade. Não existe nada que você possa fazer para que Jesus te ame mais. Uma outra verdade, não existe nada que você faça
que fará com que Deus te ame menos. Porque o amor de Deus, ele não é condicional, ele não depende daquilo que a gente faz. Ele te ama e pronto. Ele decidiu amar a você, amar a mim, independente dos nossos atos. Mas Deus, ele, repleto do seu infinito amor, ele decidiu salvar a mim e a você e derramar sobre nós a graça por uma ação espontânea de Deus e não como uma reação àquilo que a gente faz. Muitas pessoas acreditam que precisam fazer coisas para merecer a salvação, e isso é um grande erro. Não é pelos nossos atos que Deus nos ama ou deixa de amar, não é por conta daquilo que a gente faça ou deixe de fazer que Ele decide nos salvar. A salvação é um presente de Deus. E a gente vai ver isso através da Bíblia. Tem um texto muito especial que eu quero te convidar, que está lá em Efésios. Eu quero te convidar à Bíblia. E o texto diz aqui: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso está lá em Efésios 2, versos 8 e 9. A graça de Deus, a salvação, é mediante a graça. Mas aí a gente precisa entender o que é a graça. E eu quero te ajudar a refletir sobre isso. Graça significa dádivas. Dádivas não merecidas, não compradas, não conquistadas. Dádivas da parte de Deus, fruto do seu indescritível amor em benefício do ser humano, que as aceita pela fé. Deus, ele derrama a salvação por meio da graça e não por meio das nossas obras ou do que a gente faça. O nosso papel é aceitar. O nosso papel no plano da salvação é apenas estender a mão, aceitando a graça que Deus concede a cada um de nós através da salvação em Cristo Jesus. Quero te convidar a mais um texto da Bíblia. Um texto que vem mostrando essa verdade de que a salvação ou a condenação não depende daquilo que a gente faça. Olha só, quero te convidar a ir comigo lá para o livro de João. E lá a gente vai encontrar esse texto muito rico e tão conhecido que diz: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Isso está aqui em João 3, verso 16. Olha que coisa interessante. Deus, ele não condena. O texto é claro em dizer: quem crer está salvo. Deus, ele não condena, Deus, ele salva. Isso significa que a condenação já é uma condição natural da raça caída. Quando a gente deixa de crer, a gente está trazendo, a gente está aceitando, a gente está se colocando nessa condição de perdidos. Então, salvação não é pelo que eu faço. Deus, ele já nos coloca isso. Condenação é a nossa condição natural. A raça humana está na condição de estarmos condenados. Jesus, ele não veio condenar, porque condenada a raça humana já está. A raça humana já está condenada. Jesus veio para salvar. Jesus veio para ocupar o lugar do condenado. Não é o pecador que paga, é o que ele recebe. Não é o que Deus exige, é o que ele oferece. Não é o resultado de implorarmos, mas de aceitarmos. E a grande pergunta é: o que devo fazer para ser salvo? Muitas pessoas se debatem com esse questionamento.
O que eu preciso fazer? Como eu posso ser salvo? Porque, por um lado, nós não queremos a condenação, por outro lado, queremos a salvação, e o que eu tenho que fazer? E aí é onde a gente muitas vezes se debate, se depara com situações desafiadoras e até mesmo com erros, porque não existe nada que você faz para se salvar. A salvação é um ato exclusivo de Jesus em nosso favor. Só que muitas vezes a gente fica tentando fazer coisas para alcançarmos a salvação. E aí a gente entra num padrão de legalismo. Legalismo é viver no modelo de um cristianismo pagão. Cristianismo pagão. O que é isso? O paganismo não admite a existência de um Deus que ama, um Deus que busca, um Deus que perdoa, um Deus que aceita, um Deus que salva. Quando o cristão ignora a graça de Deus, ele vive um modelo pagão de cristianismo. Deus, ele não indaga se somos dignos de seu amor, mas ele derrama sobre nós as riquezas deste amor, a fim de que a gente possa nos tornar dignos de recebermos o seu amor e a sua graça. Então, qual é a visão cristã da salvação? Se não é através das obras, se não é através do legalismo, qual é a visão cristã de salvação? O que a Bíblia nos ensina sobre a salvação? A visão cristã da salvação é aquela que nos diz que a salvação é uma providência de Deus, é uma iniciativa de Deus, é um ato de Deus, é uma oferenda de Deus, é uma dádiva de Deus. E nesse contexto a gente precisa entender que Deus, ele é sempre o agente da nossa salvação e nunca o reagente. Muitas pessoas olham para Deus e entendem que Deus, ele é o reagente. Primeiro eu faço, depois Deus, ele reage a essa minha ação. Então, como reação do que eu fiz, ele me concede bênçãos, ele me concede o seu amor, ele me concede graça, ele me concede salvação. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não é com base no que você faz. Você não deve fazer coisas porque ao fazer coisas você vai aplacar a ira de Deus, ou porque fazendo coisas Deus vai achar que você é um bom filho, é uma boa filha, um bom servo, uma boa serva, e então vai te abençoar. Não é porque você faz coisas certas que então ele vai te entregar a salvação. Olha o que João 15:16 diz sobre isso. Olha que texto precioso. Abra aí a sua Bíblia e vamos estudar João 15, verso 16. Aqui é dito o seguinte: eu vos escolhi primeiro. Não fostes vós quem me escolhestes, eu vos escolhi primeiro. Querido, querida, em sua relação com o ser humano, Deus nunca é o reagente. Deus é sempre o agente. Nós é que sempre vamos reagir às ações de Deus em nosso favor. Entenda isso. Nós somos os reagentes. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso está escrito lá em 1 João 4,19. Então não é sobre o que você faz para que você receba a graça de Deus. É Deus quem faz primeiro. Deus, ele toma a iniciativa de ir ao seu encontro. É Deus quem toma a iniciativa de sensibilizar o seu coração. É sempre Deus que toma a iniciativa de ir ao encontro do pecador. É sempre Deus que toma a iniciativa de ir na nossa direção. E nós reagimos a essa ação de Deus. No cristianismo, nós entendemos essa atitude de um Deus que vai ao encontro do pecador.
No paganismo, o entendimento é que o ser humano age e Deus reage. Olha só, no paganismo, o Deus exige sangue. No cristianismo, Deus oferece o seu próprio sangue. No paganismo, o sacrifício nunca cessa. No cristianismo, Jesus morreu uma vez por todas para salvar eternamente toda a humanidade. No paganismo, o Deus é o reagente. No cristianismo, Deus é o agente da redenção humana. No paganismo, o Deus é sedento de sangue. No cristianismo, Deus é sedento de pecadores. No paganismo, o Deus está irado com o pecador. No cristianismo, Deus está irado contra o pecado. No paganismo, a propiciação e sacrifícios não têm fim. No cristianismo, Cristo ofereceu-se uma única vez e por todas. No paganismo, justificação é o que o pecador faz. No cristianismo, justificação é o que Deus faz. No paganismo, o pecador se preocupa com o que ele paga para o seu Deus. No cristianismo, o pecador se regozija com o que ele recebe do seu Deus. No paganismo, o súdito vive atormentado com o que Deus exige. No cristianismo, o súdito celebra, ele vive celebrando o que Deus oferece. No paganismo, a benevolência do Deus só pode vir como resultado do pecador implorar para ele. No cristianismo, o amor de Deus já está disponível, só precisamos aceitar. No paganismo, a divindade é inacessível e transcendente. No cristianismo, a divindade se encarnou e viveu entre nós. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus, porque Deus vem ao nosso encontro. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,18. Então não é sobre o que você faz para ser condenado. Por quê? Porque condenada já está a raça humana. Deus vem ao nosso encontro para nos tirar dessa condenação, para nos tirar dessa situação, deste contexto de condenação e nos oferece gratuitamente, como um ato do seu infinito amor, a salvação. Deus não condena, Deus salva. Condenação já é uma condição natural da raça caída. Jesus, ele não veio condenar, porque a condenação, porque condenada já estava a raça humana. Condenada já era minha e a sua condição. Então ele veio para salvar, ele veio para te salvar, ele veio para salvar a sua casa, ele veio para ocupar o lugar do condenado, ele veio para te entregar a salvação, ele veio para tomar posse da sua vida, para tomar posse da sua família e fazer a diferença na sua vida, na sua casa. Talvez você possa olhar para tudo isso e entender que a graça de Deus em entregar o seu filho para morrer em nosso lugar é algo grandioso demais. E quando você olha para os seus próprios pecados, quando você olha para a sua condição, quando você olha para a vida que você vive, que você viveu, talvez você olhe para você e diga, eu não mereço. E, na realidade, nenhum de nós, quem de nós somos merecedores de que o Filho de Deus viesse a este mundo morrer em nosso lugar? Quem de nós seríamos merecedores de tamanho sacrifício? Não, nós não merecemos, mas eu quero te dizer, não é pelo seu merecimento, é pelo amor de Deus, é pela graça dele, pelo ser caído, pelo ser humano, por você, pela sua família.
Muitas vezes passamos tempo excessivo olhando para os nossos pecados. Passamos tempo excessivo olhando para a nossa condição, olhando para trás e, de repente, até para o nosso presente, e nos achamos indignos. Olhamos para tudo que já aconteceu com a gente, olhamos para tudo que já fizemos. Quantas vezes as pessoas dizem, eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar, como eu pude agir de tal forma, como eu pude fazer tal coisa, eu não consigo me perdoar. E essa é uma realidade que muitas pessoas enfrentam e que talvez você que está agora me ouvindo esteja vivendo essa condição. Escravo do sofrimento, escravo do seu passado, escravo dos seus erros, adoecido pelas coisas que aconteceram ao longo da sua vida. Talvez você olhe para pessoas ao seu redor e diga, como posso perdoar essa pessoa? Como? Olha tudo o que aconteceu comigo. Olha o que ela fez comigo. Ela não merece o meu perdão. E eu vou te dizer, pode ser que de fato ela não mereça o seu perdão. Até porque nenhum de nós somos merecedores do perdão. Nenhum de nós somos merecedores da graça, mas louvado seja Deus, porque Ele não olha para o nosso merecimento, não é pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer, é pelo amor, pelo imenso amor que Ele tem por você. Jesus decidiu que viria cumprir o plano da redenção. Foi um acordo entre a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo combinaram a maneira como iriam operar o plano da redenção da raça humana caída, pecadora. Eles combinaram e nesse combinado, Jesus seria o agente da nossa salvação. Jesus toma a iniciativa e decide que viria a esse mundo repleto de pecados, repleto de pecadores, que ele viria sofrer tudo o que ele sofreu, passar por todas essas coisas, viver como um de nós, sentir as nossas dores, sentir as nossas dificuldades, sentir os nossos problemas, saber exatamente o que acontece comigo e com você. Jesus decidiu, ele decidiu que ele se entregaria, decidiu que ele se entregaria para morrer, para que eu e você pudéssemos estarmos livres da condenação eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso, a raça humana já estava condenada à morte. A raça pecadora, a raça que decidiu se distanciar de Deus, a raça que decidiu seguir os seus próprios caminhos, a raça que decidiu que não iria mais seguir as orientações, os caminhos, que não iria mais fazer a vontade de Deus. Mas esse Deus, cheio de amor, não pelos nossos atos, porque que atos nós temos para entregar? E muitas vezes a gente passa a vida tentando fazer coisas para que Deus ele se agrade de nós. Tentamos fazer um monte de coisas para que a gente possa receber bênçãos de Deus. Não é porque Ele decidiu nos amar, independente dos nossos atos. Não é porque Ele decidiu nos salvar, a despeito da nossa história, a despeito de quem nós somos, a despeito do que já fizemos, que então nós vamos viver uma vida completamente distante da vontade dele. Uma vida afundada no pecado. Não é porque ele decidiu nos amar, não é porque ele decidiu se entregar, que ele decidiu salvar a mim e a você, que então a gente se vê na condição de podermos fazer o que quisermos da nossa vida. Não. Existe a nossa parte que é no que diz respeito à salvação, é nos apropriarmos através da fé
A nossa parte é aceitarmos esse imenso sacrifício, esse grandioso amor. O nosso papel é nos apropriarmos daquilo que Deus já nos concedeu através da graça, nos apropriarmos através da fé do sacrifício de Deus. Uma vez que nos apropriamos da fé, nós podemos ter a convicção de que estamos salvos mediante a fé, mediante a graça de Jesus por mim e por você. A partir de então, ao entendermos o tamanho sacrifício de Jesus por mim e por você, nós vivemos uma vida em harmonia com a vontade de Deus. É reconhecendo o sacrifício dele, é reconhecendo toda a entrega dele, todo o amor, é reconhecendo a nossa condição de não merecermos nada do que ele fez por nós, porque vivemos contrário à vontade dele, mas em gratidão, em reconhecimento ao tamanho sacrifício dele, é que nós harmonizamos a nossa vida aos ditames da palavra de Deus. Reconhecendo o tamanho sacrifício, reconhecendo a graça, a maior de todas as dádivas, de Jesus vir morrer em meu lugar e no seu lugar. Que então vamos à palavra de Deus para reconhecermos, para identificarmos o que Ele quer de mim. E então eu harmonizo a minha vida de acordo com a vontade dEle, não para me salvar, mas porque Ele já me salvou. O ser humano não é o agente, não é o que eu faço. O ser humano é sempre o reagente. E porque Ele me salvou, eu reajo a essa ação de Deus. E é porque Ele me amou que eu reajo a esse amor entregando a minha vida. Eu reajo a essa dádiva, harmonizando a minha vida e dedicando a minha vida para fazer a vontade de Deus. Sabe, eu sei que o seu grande desejo é ter a convicção da salvação e eu quero te dizer, ela já está aí à sua disposição. Nada do que você vai fazer poderá fazer Deus te amar menos. Nada do que você fizer fará Ele te amar mais. Pela graça você é salvo. Aceite a salvação, entregue-se e permita que Jesus seja o Senhor, o Salvador da sua vida e da sua casa. Ele te ama e Ele se entregou por você. Vamos orar? Querido Deus, obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua dádiva. Obrigada pela graça que nos assegura a salvação a nós pecadores. Que possamos a cada dia reagirmos a tamanho amor, a tamanha dádiva e aceitarmos a tua graça para que possamos viver como pessoas salvas, ainda que sejamos caminhando aqui neste mundo de pecado. Nos entregamos a ti para a tua honra e o teu louvor, em nome de Jesus. Amém.